Fala pessoal, bem-vindo ao Pergunte a Pastor e hoje mais uma vez com uma pergunta que a gente trouxe aqui para o pastor responder, direto ao ponto. Pastor, Diga. Esta semana estava lendo o devocional com o tema de Deus ser um Deus que revela os segredos ou mistérios, dependendo da tradução da Bíblia, como dito em Daniel 2:28. O autor da devocional descreveu que uma das belezas do céu será Deus nos revelando seu propósito por trás do que passamos nessa vida. Isso me trouxe uma dúvida. Quando estivermos no céu, Deus realmente irá nos revelar todas as coisas, seja da nossa vida ou seja da história do mundo? Existe base bíblica para isso? Ou é só um reflexo do nosso cristianismo moderno? Um abraço. Não sei. Curta, compartilha. Esse foi o Pergunte de Pastor. Até o próximo programa. Tchau. Veja, Nicolas, vamos por partes. Tá? Vamos de baixo para cima. A gente ter curiosidade em cima disso não é em si errado. Tá certo? Ou seja, então, o que a gente sempre tem que entender, o que, volta e meia eu até cito isso, o que Calvino chama de curiosidade satânica, é a gente especular em coisa daquilo que a Bíblia vai dizer. Não especule em cima disso. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui que pode soar polêmico e tentar abordar. A Bíblia proíbe a consulta aos mortos, por exemplo. Certo. Aí o cara, mas e como seria? Meu amigo, o ponto já está dito para você. Não é proibido a consulta aos mortos? Então, você se ficar se perguntando, mas e se? E como? E tal. Então, Isso é verdade. Exatamente. Calvino vai entrar no mérito do que, meu amigo? Já não foi proibido, porque você está especulando em cima de algo que você não tem nem que mexer. Tá? Agora, tem coisas que a Bíblia simplesmente não revela, não diz. Então, dentro de um arco, a gente pode especular algumas coisas, como, por exemplo, como é que vai ser, dá um exemplo besta, as mansões no céu, vai ser de alvenaria ou vai ser de madeira? Ou seja, então, a pessoa pode especular N coisas dentro de um grau de possibilidades. Aí, uma delas é essa. No céu, eu vou me lembrar das coisas, eu vou ter recordação das coisas e por aí vai. Tá? Então veja, tem um texto bíblico, Apocalipse 6, versículo 10. Eu vou ler o 9 e o 10, para contextualizar bem. Diz assim: quando ele abriu o quinto selo, o cordeiro, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Então, ou seja, o que é que ele vê? As pessoas debaixo do trono, que morreram por serem crentes. Certo, Nicolas? Certo. É o 10. Clamaram em grande voz, aquelas almas, clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então veja que se eu pego esse texto aqui, ele mostra que, aquelas almas, sabe o que aconteceu com eles? Não, eles não estão assim, eita, batemos no céu. Eita, que coisa. Não, eles sabem o que aconteceu. Eles sabem o porquê eles foram mortos. Nós morremos por causa da palavra de Deus. Em certo grau, eles sabem também que as pessoas que fizeram isso ainda estão vivas e ativas. Seja em grau de força, ou seja, do antagonismo do evangelho, seja as literais pessoas, como um César, que literalmente fizeram aquilo. E veja que, e aí é uma palavra que é difícil de usar quando a gente se refere ao céu, e veja que há até um grau de, como eu falo, estou usando a palavra, mas tem um asterisco, tá bom, Nicolas? De insatisfação. Senhor, até quando? Seja, veja que eles estão cobrando, só que eu prefiro colocar assim, que não é uma insatisfação, é o desejo de querer ver cumprido aquilo que Deus disse para eles, já que Deus disse que ia ser o vingador deles. Então, Senhor, até quanto? Ou seja, eles estão cobrando Deus, por assim dizer, naquilo que Deus pode ser cobrado porque ele mesmo prometeu. Entendeu, Nicolas? Uma coisa muito parecida com Moisés, que faz isso também, né? Exato. Então, ou seja, o Nicolas, ele pode, Leonardo, qualquer crente, ele pode cobrar Deus naquilo que Deus promete. Agora, por exemplo, Deus não prometeu ao Nicolas uma BMW. Entendeu? Então, Senhor, eu quero realidade que o Senhor disse que ia me dar. Não pode fazer isso. Entendeu? Então, dito isso, então você vê aqueles santos cobrando isso. Então, quando você vê essa cena, você pode pular e dizer assim, então ok, eles se lembram e almejam até mesmo esse dia da vingança, esse dia da vindicação. Aí disso gera a pergunta. Então, eu vou lembrar de tudo no céu e por aí vai. Aí esse é o ponto que eu tenho que me calar naquilo que a Bíblia cala. Eu posso olhar para esse texto e dizer assim, eu acredito que nós vamos sim lembrar do que aconteceu. E é o que eu de fato acredito. Agora,
É uma doutrina que eu vou morrer por ela, não sei assim, pastor, se eu tá em cima de uma montanha que não abre nem a pau. Não. Entendeu? Por quê? Porque, assim, Nicolas, a gente tava comentando isso um pouco em off. Vamos supor que Deus revelou tudo pro Nicolas. Vamos supor que o Nicolas teve a vida mais miserável que o ser humano pode ter na face da Terra. Aí ele chegou na glória eterna. Esse é o meu ponto. Eu não acredito que o Nicolas nem vai perguntar, Senhor, por que eu passei por isso? Porque ele sabe exatamente onde ele já está agora. Uhum. Mas vamos supor que seja dessa forma. Senhor, por que eu passei por tudo isso? Porque o Senhor me fez nascer da forma tão miserável, passar por tanta miséria. Por quê? Qual é a resposta que você acha que Cristo vai dar? Pra você parecer mais comigo, você ser mais santo. Veja, a resposta que a gente já tem hoje nas Escrituras. Sim. Já tem, então, meu filho, olha, eu passei por isso para que você confie mais em mim. Para que você não confie na sua mão. Para que você veja que durante as desgraças eu estive com você. E para que você agora, meu filho, você passou por tudo isso, mas olha onde você vai estar agora por toda a eternidade. Exemplo 2. Que o Nicolas teve essa mesma vida miserável. Mesma vida miserável. Chegou no céu. E ele não perguntou. Ou nem vai ter vontade de perguntar por quê. Porque ele está vendo agora a culminância das coisas assim, rapaz, eu tive uma vida miserável. A pior que o ser humano pode ter. Mas olha onde esse Cristo me trouxe. Olha onde eu estou agora, durante toda a eternidade, contemplando a beleza do meu Senhor e nesse céu eterno aqui, por toda uma vida. Sabe? Então, ou seja, eu acredito que isso é a última coisa que se passa na cabeça de uma pessoa. Aí, caso a gente queira aumentar o exemplo, pegando o exemplo que sua esposa falou aqui. Então, por exemplo, uma mãe que vê o filho no inferno, por exemplo, ela vai estar feliz com isso no céu, porque é duro. Realidade dura. Uma realidade muito dura. Por quê? Porque ela vai estar... E aí veja, caso é um aspecto que a gente não costuma enfatizar e tem. Não é momentâneo. Ou seja, ela vai passar uma eternidade na glória eterna, sabendo que o filho dela vai passar uma eternidade no sofrimento eterno. Tá? Então o que acontece? Eu não vou dizer então que ela vai ter tristeza no céu, porque o próprio Apocalipse termina simbolicamente com Cristo acabando com a tristeza e enxugando do rosto toda a lágrima. O que a cabeça dessa mãe vai processar? De uma forma plena e perfeita. A justiça de Deus foi executada com perfeição. Meu filho está lá porque merece. Se perguntasse para ela assim, era o que você queria, era aquilo que ela vai dizer. Não, acho que não. Eu queria meu filho aqui. Mas eu sei porque ele está no inferno. Ele rejeitou a Cristo e a sua palavra. É até um aspecto da satisfação plena. Exato. Da pessoa estar no céu. Exatamente. Porque hoje a gente, assim, é interessante. Né? É algo no texto de Mateus 6, o texto sobre ansiedade, que a gente ignora. Porque quando Cristo vai dizer assim, que foi até o tema do podcast passado, né? Não fique ansioso. Veja que a ênfase é não ficar ansiedade. Mas veja o que Cristo vai dizer assim, em Mateus 6. Não se preocupe com isso, por quê? Porque o vosso Pai Celeste sabe que você precisa dessas coisas. É tão óbvio que você não precisa pedir. Porque Deus sabe que você tem que se vestir. Deus sabe que você tem que comer. Então não fique ansioso com isso. Então o ponto é que o ser humano tem outras necessidades. Tem. Lógico que tem. Deus sabe que a gente come, se veste, toma banho, que a gente precisa dormir. Só que a gente não consegue medir, por exemplo, o que vai ser uma eternidade com a nossa vida caída aqui. Você está entendendo, Nicolas? Por exemplo, eu acredito que mesmo no mundo sem pecado, na glória, a gente vai dormir no céu. Entendeu? A gente vai dormir no céu. Nicolas, tu chegava a participar daqueles viradão de alugar uma lan house e ficar jogando CS a noite toda? Eu fazia isso dentro de casa, não em lan house. Na casa de algum amigo, alguma coisa assim. Pronto. Eu e meus amigos, a gente alugava uma lan house, fechava ela lá pela noite e passava a noite lá era de 10, acho que às 7 da manhã. Bom demais. A controvérsia. Tempo que não volta. Pois é. Eu olhando pro passado, eu pensei, rapaz, eu devia ter feito outras coisas. Mas vamos lá. O fato era que ele passava a noite lá, jogando Counter-Strike, Warcraft 3, Battlefield 2, 1942 e por aí vai. Qual é o meu ponto?
Ali, qual é a última coisa que o cara pensa? Dormir. Meu amor, isso aqui é bom tempo que não volta. O cara se encher de energético, de café, pra ficar a noite toda ali. Porque o cara tá diante de algo que o coração dele gosta tanto, que pra ele dormir é perda de tempo. Então qual é o meu ponto? Aí vamos chegar no céu. Eu acho que no céu a gente vai dormir. Mas o cara diz, mas pastor, eu vou ficar ali aquelas 6 horas sem contemplar a beleza do meu Salvador? Tá entendendo, Nicolas, qual é o meu ponto? Então, ou seja, a gente não consegue medir as coisas lá porque a gente tá olhando para nossa realidade que a gente vive aqui e tem que ver de certa forma. O Nicolas aqui tem que dormir, o Nicolas aqui tem que comer, o Nicolas aqui tem que tomar banho. Entendeu? Um monte de coisa. Na glória eterna, eu acredito que muitas coisas vão ter um espelho perfeito disso. Sim. Pastor, e o senhor acha que a gente não pode pegar, por exemplo, aquela parábola do rico e do Lázaro? Sim. E falar assim, da mesma forma como o rico no inferno teve consciência de que, eu queria que Lázaro molhasse a ponta do dedo, ou então que o pai Abraão falasse à minha família para que eles fossem, para que eles não venham para o mesmo lugar que eu estou sofrendo, que isso dá um pouco de respaldo assim para lembranças no céu ou no inferno. Veja, aí são assuntos distintos. A gente tá falando assim, que eu acho que vai ter lembrança, eu ouso dizer que eu tenho uma famosa quase certeza que a gente vai ter lembranças. O ponto mais específico da pergunta original foi, vai ser revelado a gente todos os... Esse é o ponto, entendeu? Então vamos por partes. Para mim, Nicolas, faz parte do sofrimento do inferno o cara saber que tá lá porque merece. Entendeu? Porque hoje, o nosso sofrimento, por exemplo, é se o Nicolas ele foi injustiçado. Um exemplo, se o Nicolas fez um concurso, acertou toda a prova, tirou 10 em tudo, um exemplo, era para ele ser qualificado, chamado, e aí um cara que tirou 8... entrou na frente. A única coisa dizer, rapaz, isso é injustiça. Entenda, nesse caso tão preto no branco que eu estou dizendo, e ele tem que vestir, Senhor, até quando? Mas ele sabe que o propósito disso é ele parecer mais com Cristo. Aí eu volto. Então, outra coisa é aquele cara que tirou 8, vamos supor que ele roubou, hackeou o sistema do concurso e passou, né? Ele no inferno ele vai dizer assim, eu sei porque eu estou aqui. Eu não posso botar a culpa no Nicolas. Eu tô aqui porque eu mereço. Ele vai passar a eternidade atormentado nisso. Por quê? Porque ele sabe que também não vai ter arrependimento. Entendeu? Então, sim, eu acredito que tem lembranças, sim. Eu acredito. Agora, se tudo vai ser revelado, meu filho, você passou disso por causa disso. Ou seja, porque às vezes é muito específico para dizer assim. Por exemplo, como acontece o tempo todo. Cai um avião. A entrevista é com quem? Fulaninho não entrou naquele avião porque a mãe passou mal na noite anterior. Então, a nossa cabeça muito processa esse tipo de coisa. Então foi por isso que Deus mandou aquele cachorro me morder. Porque se aquele cachorro não me mordesse, eu ia ser atropelado pelo carro na esquina. Você começa a fazer você mesmo uma linha do tempo para justificar por que você não estava em determinado... Enquanto a própria Bíblia, no texto, que eu já comentei isso aqui várias vezes na igreja, deve ter comentado em algum podcast também. O texto, por exemplo, Nicolas, para pegar essa situação e permita-me eu concluir com uma forma bem pessoal, o texto que mais me confortou na morte de papai é o texto que está impresso na minha frente lá no meu gabinete, Deuteronômio 29, 29. As coisas encobertas pertencem a Deus e as reveladas pertencem a você. Ou seja, eu na minha cabeça ficar processando papai porque Deus matou o papai, porque Deus levou o papai para si, tá 1002 coisas. Mas meu coração, hoje, até hoje, 10 anos depois desse evento, é confortado no quê? Eu não sei. Exato. Mas eu sei o propósito principal, que foi para a honra e glória do nome de Deus. Cara, e para que eu, veja, vou nem falar de papai, falar de mim, não sei o que estou questionando. E para que eu seja ainda mais dependente de Deus e me pareça mais com Ele. Pronto. Sabe? Então isso me conforta, por quê? Porque isso foi revelado na minha palavra. E como a gente estava até comentando antes de começar a gravar, né? Que um dos poucos personagens bíblicos que chegou a essa conclusão em vida, que foi José Jó e José do Egito, né? Que ele chega no final da história e vê, agora eu entendi o propósito por trás de tudo isso. Não foi Deus que chegou e falou, foi José, pois agora isso aconteceu para você salvar a sua família. Não, ele mesmo, através da providência, da providência, enxergou. Sim, só que caso queira pegar disso uma aplicação, Nicolas, muito pertinente que você falou, foi mais ou menos 20 anos depois, né? Ou seja, se o Nicolas pegar uma máquina do tempo e voltar para José no Poço, e perguntar assim, e aí, José, como é que tu tá? Ele vai dizer,
tô no centro da vontade de Deus. É. Ele não ia dizer isso. Ele ia dizer, meu amigo, joga uma corda, pelo amor de Deus. Uhum. Agora, passado 20 anos, e você perguntasse assim, ei, José, como é que foi lá no poço? Aí José ia dizer, rapaz, foi duro, foi difícil. Mas para usar essa expressão tradicional no meio evangélico, né? Mas eu estava ali, no centro da vontade de Deus, sabe? Então, o grande aspecto que em Cristo a gente entende que os nossos sofrimentos, inclusive, são para a honra e glória dele. Então, o crente tem que focar nisso muito mais do entender os porquês para a vida dele, tá bom? E só para também terminar com essa nota, quando o senhor comentou essa questão de... a pergunta puxa por essa questão do cristianismo moderno. Sim. Então, quando a gente olha hoje, a gente é muito ávido para tentar saber de tudo. Tudo. Eu quero saber dos detalhes, por que isso aqui aconteceu, e encontrar propósito até onde não tem, vamos dizer assim. Então, como é que a gente pode mesmo lidar com essa curiosidade, às vezes, que não é tão santa, Não é né? boa, não é tão boa em alguns momentos. Saudável, né? Se conforme com aquilo que a Bíblia vai responder a você e entenda que isso é suficiente, como diz o apóstolo Paulo no clássico texto sobre as Escrituras, para a sua salvação e para conhecer ainda mais a Cristo. Então, você pode ter essa dúvida. Eu mesmo brinco que eu tenho um monte de perguntas que eu vou fazer a Cristo e eu não sei se ele vai me responder. Uma delas é para quem escreveu Hebreus. Mas eu não tenho nenhuma dúvida que, apesar de eu não saber quem é o escritor de Hebreus, eu não tenho zero dúvida que foi inspirada pelo mesmo Santo Espírito e que é a palavra de Deus inerrante ali naquele livro. Tá? Então, é a gente entender que a minha dúvida, ela não é um pressuposto, por exemplo, eu duvidar da palavra de Deus. E entender que o que tem aqui é suficiente para a minha salvação. Agora, por exemplo, não é suficiente para eu construir um prédio. Se o Nicolas quiser passar na OAB, eu não vou dizer para ele, Nicolas, tu estuda a Bíblia. Eu disse, não, vou dizer, meu amigo, leia aí seu vadimeco. Tá? Agora, como o Nicolas deve ser um bom advogado? Ele vai precisar do vadimeco, para ser bem clichê aqui. Ele vai precisar do vadimeco. Ele vai precisar das escrituras para quê? Para os princípios, para que a palavra dele seja temperada com sal, para como ele pode tratar um adversário, para como ele deve tratar um irmão. A Bíblia é suficiente. Então, é a pessoa entender que a Bíblia não vai ter todas as respostas, porque não vai, mas entender que o que tem já é mais do que suficiente para que ele conheça Cristo, reconheça que ele é pecador, reconheça que ele precisa ser salvo, reconheça quem é a fonte de salvação, reconhecer o que ele fez para ser salvo e como isso se aplica à vida dele. Pronto. Aí a Bíblia vai apontar com muita clareza para isso, e isso é mais do que suficiente para nós. Amém. Beleza? E finalizar também falando que se, assim, a gente tem às vezes, anseio de saber por nosso sofrimento aqui na Terra, que tudo isso vai se empalidecer diante da presença e majestade do nosso Deus. Amém. Constantemente aprendendo diante do trono da sua graça, né? E que isso tudo vai se tornar mirrado, né? Em relação ao conhecimento do nosso Senhor. Eu acho que isso é o que nos conforta. Amém. Amém. Então, é isso, né, que vai fazer só a chamada a ação. Agora aprendi agora. Chamada a ação. Curta esse vídeo, compartilhe com seus familiares, comenta se tem alguma dúvida aqui embaixo, tá? E a gente quer saber o que você pensa sobre esse assunto. Se você tem alguma coisa para acrescentar que a gente deixou de fora da discussão, não deixe de comentar, engaje aí com a gente e até o próximo Pergunte ao Pastor. Valeu, pessoal.